Mas que semana, hein? Ó, aí sim, fomos surpreendidos novamente. Eis que o governo Trump, no dia em que começa o julgamento de Jair Messias Bolsonaro, solta aí uma nota oficial fazendo sabe o quê? Mas sabe o quê? Eu queria ver a carinha de bunda do Eduardo Bolsonaro quando ficou sabendo da notícia. Já já vou te mostrar aqui o documento em que o governo Trump elogia o sistema eleitoral brasileiro. É o mesmo sistema eleitoral que o Bolsonaro passou a atacar, principalmente a partir de 2021, e que usou aí os ataques para tentar um golpe de Estado. Primeiro um golpe fracassado em dezembro de 2022 e depois o segundo tempo do golpe, que foi ali no dia 8 de janeiro de 2023. Então esse mesmo sistema eleitoral que o Bolsonaro diz que as urnas são fraudadas, etc, foi elogiado pelo Donald Trump e olha, alguns vão dizer que deve ser apenas coincidência que o Trump elogiou o sistema eleitoral do Brasil. Vamos lembrar, sistema eleitoral que foi implementado nessa última eleição pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que era o presidente durante a eleição. Então ele elogiou o Alexandre de Moraes. Vou mostrar aqui já o documento. Será que é só coincidência que ele elogiou esse sistema justo no dia em que começa o julgamento do Bolsonaro? Ou será que é aí uma indireta para alguns? Não sabemos. O fato é que o filhinho de Jair Bolsonaro falou que está exilado, né? Ele foi aí para o alto exílio sem motivo algum. Não tem aí processo contra ele, tem investigações, mas não tem processo contra ele. Ele é deputado federal, então ele não vai preso nessas investigações no momento, porque deputado só pode ser preso em flagrante delito. E não tem mais o risco de perder o passaporte. Mesmo assim, ele resolveu ficar nos Estados Unidos, onde está numa mansão. E está bravo, viu? Eduardo Bolsonaro fez um vídeo no seu Instagram só para me xingar. Só para me xingar. E o pior, ele não respondeu nenhuma aí das indagações que eu fiz quanto ao fato dele estar nos Estados Unidos numa mansão, ele está lá nos Estados Unidos aproveitando a vida, e ele está lá nos Estados Unidos onde ele tem uma holding, que é uma empresa aí que serve de guarda-chuva para várias outras empresas, onde ele é sócio aí de um golpista, que é o Paulo Generoso, que é investigado aí por tentativa de golpe de Estado, e sócio do Porciúncula, que era o vice-secretário de Cultura do governo Bolsonaro e que aumentou em 600 milhões de reais a verba da Lei Rouanet. E aí boa parte do dinheiro sumiu. E aí, de repente, esse cara vai para os Estados Unidos e vira sócio do Eduardo Bolsonaro, que se muda para lá, justo na cidade onde tem aí a sede, a empresa deles, que, ao parecer, é também uma empresa de fachada. Então você fala, pô, que coisa estranha. Isso aí o Eduardo não respondeu, mas me xingar aí no Instagram dele para mais de 6 milhões e 600 mil seguidores, e isso ele fez. Eu mostro aqui um trecho aí do Eduardo Bolsonaro me xingando. Pois bem, tá batendo desespero. Se o Eduardo Bolsonaro estivesse tão ocupado falando com membros do governo Trump e com gente ligada ao Elon Musk, não teria tempo de ver o meu vídeo e não teria tempo de sair me xingando, concorda? Mas eu acho que não tá conversando muito com os membros do governo Trump, como ele disse que tá, não. Eu tô achando que não tá, porque, ó, tá sobrando tempo lá para ele, né? Pois bem, vamos lá. Agora, trecho aí do governo Trump que caiu como uma bomba atômica. Eu editei aqui o documento para colocar aqui uma tarja vermelha, né? Para que dê para ler. Tá ruim aqui, vou diminuir o brilho do celular. Pronto. Quem quiser ir, pausa para ler. Se alguém souber inglês, pode tentar ler. Mas eu vou traduzir aí para você o que diz esse documento. Esse é um documento da Casa Branca, tá? A data lá, ó, 25 de março de 2025. Os Estados Unidos são aí um dos únicos países do mundo que fazem essa palhaçada de colocar o mês na frente do dia. E aí tá lá a Casa Branca, ó, escritório de comunicações, tudo mais. Ele fala, olha, preservando e protegendo a integridade das eleições americanas. Esse é um documento aí, porque o governo Trump está querendo mudar o sistema de votação dos Estados Unidos. E olha, é aquela, né? A gente sabe que ele é um ditador, que ele já está falando que ele é um ditador, e aí ele pega uma coisa que realmente é um problemão, e ele vai querer fazer uma reforma eleitoral para quê? Para que ele se mantenha no poder para sempre. E é isso. Deixaram tantos anos um sistema eleitoral que é feito para que seja ali uma democracia de fachada, porque vamos falar, os Estados Unidos são uma democracia de fachada.
Nos Estados Unidos tem apenas 2 partidos. E não importa em qual candidato você vote, eles vão sempre fazer ali a mesma política externa e é sempre a mesma coisa. O único que faz diferente, porque é um completo louco nazista e tem ali, faz parte da nova internacional fascista, é o Trump. De resto, se alguém podia votar lá, era o Al Gore contra o Bush, mesma coisa. Aí era o Obama contra o McCain, mesma coisa. A política aí, a política deles internacional de explorar os outros vai ser exatamente a mesma. Muda que o Partido Republicano é um pouquinho mais conservador e o Partido Democrata é um pouquinho mais liberal. Aí eu falo nos costumes. De resto, a mesma coisa. E se o eleitor quiser uma coisa diferente, não há. Não é como no Brasil que se fala, pô, democracia tem suas falhas, mas você chega lá, tem 10 candidatos à presidência. Se o povo escolhe ir para o segundo turno, o A e o B, aí o povo escolheu. Mas tem 10 candidatos à presidência. E não tem como falar, mas é que o candidato não tem tempo de TV, ou que tem tempo de TV, por isso fulano tem mais ou menos dinheiro, porque não, as eleições provaram até em 2018 que o Bolsonaro sem tempo de TV ficou em primeiro no primeiro turno. Óbvio, o sistema do Brasil tirou o Lula da eleição, mas você vê que tem as possibilidades no Brasil de sair alguém ali de fora. Nos Estados Unidos, não. É quem o sistema manda. O Trump foi comprando aí parte do sistema para conseguir ser o candidato dos republicanos. Pois bem, eis que agora ele quer fazer uma reforma eleitoral exatamente para ter lá um tipo de TSE. Porque, para quem não sabe, as eleições nos Estados Unidos, cada condado, ou seja, cada distrito, e são mais de 400, escolhe o seu sistema eleitoral. E aí, tem cédulas diferentes em cada lugar do país. Então imagina que a pessoa que vota aqui tem um tipo de cédula. A pessoa que vota a 10 quilômetros aqui tem uma cédula diferente. A contagem leva dias. É uma desgraça. Já teve a eleição em que o Bush ganhou do Al Gore. Aquela eleição teve mas foi um tipo de fraude daquelas descaradas. Para quem não sabe, o Bush teve menos votos que o Al Gore. E o Bush só ganhou do Al Gore porque ele ganhou a Flórida. Só que ele ganhou a Flórida por pouquíssimos votos. E num dos condados da Flórida fizeram uma cédula para enganar os eleitores do Al Gore que votavam errado e muitos votaram em branco sem querer. E aí contaram quantos votos em branco foram, o Al Gore teria ganho a eleição. E aí você vê que coisa, né? E você vê, Estados Unidos, maior democracia do mundo. Então o Trump quer mudar isso, obviamente ele não quer mudar para melhorar, ele quer mudar para fazer aquela coisa ficar do lado dele. Mas uma coisa ele fala, olha, nos Estados Unidos a pessoa para votar ela precisa simplesmente chegar lá e falar, olha, eu posso votar. Tem locais em que não precisa nem mostrar o documento para votar. Dá para imaginar um país que se diz a maior democracia do mundo e não precisa mostrar o documento para votar? Neste nível. Os votos por correio, então, mas é uma coisa descarada, como é ruim o sistema de votação deles. E aí, diz aí o documento o seguinte, olha, tem países como Índia e Brasil, eles usam Índia e Brasil, por exemplo, aqui, ó, grande, ó, Índia e Brasil, por exemplo, tem ali, fazem a identificação do eleitor numa base de dados biométricas, enquanto nos Estados Unidos a gente aí acredita numa autodeclaração de cidadania. O cara fala, ó, sou cidadão americano, eu quero votar. Se você está dizendo quem sou eu para dizer que não, vote aí. Tem documento? Não precisa documento. A sua palavra é o que vale. É assim. Enquanto no Brasil você vai lá com o dedinho. Olha, no Brasil estamos num nível aí de tecnologia que você vai lá só com o seu dedinho, a máquina já fala, é você mesmo, Thiago. Só você tem esse dedo aqui. Vote. Olha só que coisa. E o voto, o resultado sai em 2 horas. Então tá aí elogiando o Brasil e a Índia, o sistema aí de cadastramento de cidadãos. Você fala, que coisa aí. Ele começa já na primeira página, aí amplo documento, elogiando o Brasil. Coisa, né? Sistema biométrico que começou agora nas últimas eleições com Alexandre de Moraes. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Se você acha que isso é pouco, ó, tem mais desgraça aí pro Bolsonaro. E olha que já nas próximas horas a coisa deve piorar, porque ele será aí, vai ser confirmado que ele vai se tornar réu. O que piorou é o seguinte, o Eduardo Bolsonaro está desesperado agora com o Plantão Brasil. Eduardo Bolsonaro resolveu fazer um vídeo só para me atacar. Então, vou mostrar aqui, ó. Inclusive é só ir lá no Instagram dele que aparece lá o vídeo. Ele coloca aqui um post meu e coloca fake news.
Aí ele vai lá, ele explica que a esposa dele era psicóloga, mas aí um jornalista do Globo foi lá e marcou sessões com a esposa dele de psicologia e depois fez uma matéria para avaliar ali se ela era uma boa ou uma má psicóloga. Pois bem, aí, depois disso, ela parou de ser psicóloga, largou a carreira, a esposa do Eduardo Bolsonaro, e foi viver de ser influenciadora. Você fala, ele quer chegar onde com isso, Thiago? Pois bem, ela é influenciadora, tem aí 700 mil seguidores, que um influenciador com 700 mil seguidores, a não ser quem fala de política aí, que não tem patrocínio nenhum, ainda mais na esquerda, lá na direita, quem não fala de política, no caso ela fala mais de beleza, esse tipo de coisa, ganha dinheiro, ganha muito mais do que 99% dos psicólogos e das psicólogas no Brasil, inclusive trabalhando muito menos. Se resolver trabalhar mais ainda, então ganha mais ainda. Mais ainda quando tem o sobrenome Bolsonaro e tá cheio de empresário de extrema-direita que quer financiar a família Bolsonaro e vai, obviamente, pagar aí patrocínios altos para a esposa dele. Mas o Eduardo Bolsonaro fez o vídeo para dizer, ela é influenciadora, e aí ela vai lá, pra gente ter mais barato aí as hospedagens que a gente fica, ela faz propagandas dos lugares. É por isso que ela fez um vídeo que eu mostrei aqui, em que ela tá ali mostrando a casa, como é bonita a casa. Eu mostrei aqui ela falando, olha, as crianças estão eufóricas e tudo mais. Não rebateu o fato de que tá morando numa mansão, né? Tá exilado, perseguido, coitado dele, morando numa mansão. O que ele diz é assim, não, saiu mais barato, a mansão tá saindo mais barato aqui nossa hospedagem, porque a minha esposa é influencer. Tá, não rebateu. E aí ele começa a fazer um monte de ofensa a mim, e em nenhum momento ele fala aí sobre a holding, a empresa que ele tem. Aí ele fala, olha... Essas pessoas mal intencionadas, como esse Thiago Reis aí, que é notoriamente um espalhador de fake news, e nada acontece porque ele é de esquerda, né? Não tem inquérito nenhum, segue com a vida mansa dele, ele fica fazendo esse tipo de coisa aí. Né? É engraçado que ele fez esse vídeo aqui no mesmo dia, assim, o vídeo dele foi ao ar pouquíssimo antes, eu já tinha gravado o meu horas antes, de eu publicar aqui um vídeo em que eu mostro que o senador Eduardo Girão, ele acionou a Polícia Federal para me prender. E outra parlamentar aí bolsonarista acionou a Polícia Federal, eu tive que depor na Polícia Federal, porque, obviamente online, né? Porque também fui acionado aí, acionaram para me prender a Polícia Federal. Lembrando que o irmão, eu nem citei no vídeo, que é tanta perseguição, que eu nem cito. O irmão do Eduardo, o Flávio, ele tem uma amiga promotora e tem um amigo delegado, e os dois ali atuaram em conluio para me prender lá no Rio de Janeiro também por um vídeo que eu fiz que não tinha nem ofensa ao Flávio Bolsonaro. Eles falam, nossa, que coisa. O papai dele e a madrasta querida dele, Jair e Michele Bolsonaro, também já me mandaram e-mails ameaçando me prender por 6 anos de prisão por críticas que eu fiz a eles no Twitter. Aí você fala, nossa, que coisa, esse é o pessoal da liberdade de expressão. Então eles têm liberdade de expressão para mentir, para fazer todo tipo de coisa, para ameaçar de morte, como ele ameaça aí o Alexandre de Moraes várias vezes, mas a gente não pode mostrar aí a vida de luxo deles, não pode não, tá? E aí ele fala um monte, e aí ele segue, né? Aí ele segue aqui o... Segue aqui o Eduardo. Vamos lá. Aí fala, você está sendo manipulado, tudo mais. Estados Unidos está molestando o maior youtuber da esquerda, pode ter certeza. É porque eles estão muito preocupados com o nosso trabalho. Um abraço, fiquem com Deus. Se a gente está molestando o maior youtuber da esquerda, é porque eles estão muito preocupados. A nossa cara de preocupação aqui, e a cara de preocupação aqui, eu vou responder o Eduardo Bolsonaro com uma coisinha. Só vou mostrar uma coisa, hein, Eduardo Bolsonaro. Só uma para você, viu? Vamos lá. The White House. Exemplos de democracia aqui. Vamos lá. Eu deixei aqui bem vermelho o PT, que é para não falar que, eu não achei no documento. Tá aqui, ó. Índia e Brasil. Tá difícil, hein? Tá difícil. Aí ontem, durante o julgamento do Bolsonaro, ficou um burburinho na extrema-direita de que o Elon Musk estava mandando uma indireta para Alexandre de Moraes, porque o Elon Musk fez um tweet em que ele fala que tem que parar o abuso do poder judiciário, que o abuso de autoridade do poder judiciário é um grande problema para a nação. Só que o Elon Musk, os bolsonaristas não sabem, né? Porque eles ficam ali na manipulação do Eduardo. O Elon Musk está falando de juízes dos Estados Unidos que estão aí, principalmente desfazendo
algumas ordens do Elon Musk. O Elon Musk está aí demitindo um monte de gente na canetada. E ele está também cortando verba de várias agências e órgãos governamentais. E aí, tem juízes lá que, obviamente, são ligados aí a esse sistema, establishment que tem lá. Vamos lembrar, tem a internacional nazi-fascista, que é Trump, Bolsonaro, esse pessoal, e tem aquele velho sistema que é ali mercado financeiro, tinha o Partido Republicano, o Democrata, e que faz aí o imperialismo em todo mundo. Não que a internacional fascista não faça, faz também. E aí essas forças aí da direita estão brigando, a direita contra a extrema-direita, essa briga aí. E aí, obviamente, esse sistema antigo tem lá os seus tentáculos em todos os poderes. E aí o Elon Musk está criticando esses juízes, que principalmente a USAID, que é uma agência aí dos Estados Unidos que paga jornalistas do mundo inteiro para dar sempre a versão deles. É por isso que você às vezes se pergunta, caramba, Thiago, eu posso ver a Globo, a Band, o Estadão, a Folha, não interessa qual canal da grande mídia eu vejo, é sempre a mesma cobertura, principalmente na geopolítica, é sempre a versão que os Estados Unidos querem. Se os Estados Unidos disserem que tal país é ditadura, vão passar a chamar esse país de o regime, blá blá blá, chamar o presidente ou a presidenta de ditador, e se tal país é bonzinho, vão passar todo o pano do mundo para tal país. É sempre a mesma versão. Por quê? Pois bem, a USAID gastava aí 40 a 50 bilhões de dólares pagando jornalistas do mundo inteiro. São mais de 6.400 jornalistas. Aí você vê, né? Quanto não estavam aí ganhando esses jornalistas para mentir. E aí, essa é um dos cortes que fez o Elon Musk, que deu ruim aí. Por que deu ruim? Porque um juiz mandou voltar, então não tinha nada a ver com o julgamento do Brasil. Então tá aí o Eduardo Bolsonaro, desesperado aí, tendo que fazer vídeo para me atacar. Porque tá sobrando tempo, porque as conversas lá com os trumpistas não deram certo. Ou se deu certo, acho que o nível de inglês dele não deve estar muito bom, né? E aí eles entenderam errado. Ele falou, olha, é para criticar a urna do Brasil. Eles, o quê? É para não criticar a urna do Brasil? Tá bom, vou elogiar. Deve ser isso, então. Deu erro aí na sua comunicação, viu, Eduardo? Pois bem, veremos aí o que acontece. Já já o papai do Eduardo se tornará réu e esperamos que seja preso, que já está fazendo hora extra fora da cadeia, Jair Messias Bolsonaro. Deveria se tornar réu e já o Alexandre de Moraes já ali fala, ó, aproveita e leva aqui, já que o Bolsonaro falou que vai lá, assim como foi ontem, vai lá ao vivo ver a decisão, já devia falar, ó, aproveita que tá aqui, já leva pra papuda, vá. Deveria ser isso, né? Peça sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta contra toda essa perseguição aí deles. Falou!